O dog do Reddit. Esposa pegou o nosso dinheiro, viajou sem mim para ter uma jornada espiritual, e me traiu. Quando voltou, encontrou uma casa trancada e os papéis do divórcio. Depois de 10 meses supostamente se redescobrindo, uma traidora decidiu voltar para sua antiga casa esperando ser recebida de braços abertos, e também achando que as chaves antigas ainda abrissem as portas da sua antiga casa. Mas hoje contarei o que acontece quando a ideia de voltar para casa não sai exatamente como o plano da viagem espiritual previa. Sou um homem de 57 anos e estive casado por 3 décadas com essa mulher, Elisa, que está na casa dos 50. Temos 4 filhos já adultos. O mais velho é casado e o mais novo está na universidade. Foi financeiramente desafiador criá-los, as necessidades, a educação, tudo. Senti que passei a vida inteira correndo atrás das contas. Apesar disso, nunca me senti exausto, porque fazia tudo pela minha família. Tinha um propósito. Uma família maravilhosa. Um casamento que eu julgava realizado. Se alguém tivesse me dito há 5 anos que meu casamento acabaria com minha esposa sumindo pelo mundo para se encontrar, eu teria dito que era loucura. Depois de tantos anos juntos, achei que a conhecia melhor do que ninguém. No fim, percebi que não a conhecia nem um pouco. Para contextualizar, Elisa sempre dizia que queria viajar pelo mundo antes de falecer. Tinha desenvolvido uma espécie de paranoia de que a Senhora Morte a perseguia. Mesmo sendo saudável, se pegasse uma alergia leve ou dor de garganta, já achava que era algo terminal. Isso começou quando a tia dela, aparentemente saudável, teve um ataque cardíaco fulminante. Depois disso, o pai dela enfrentou anos de Alzheimer. Chegou ao ponto de não reconhecer mais os próprios filhos. Quando a situação piorou, tivemos que colocá-lo em uma clínica de cuidados de memória. Até surgir uma vaga, ele ficou 5 ou 6 meses conosco. Nunca vou esquecer ver Elisa tentando manter a compostura, cozinhando para ele, administrando remédios e suplementos, contando histórias para alguém que já não reconhecia o rosto dela. Quando ele foi internado, algo quebrou dentro dela. Começou a entrar em espiral, surtava com pequenas falhas de memória ou dores no peito, convencida de que seria a próxima. Eu dizia que era só estresse, que ela ficaria bem. Mas ela não acreditava. Procurou terapia, meditação e todo tipo de tratamento, mas nada ajudava a aliviar o pânico. Pouco tempo depois, ela perdeu o pai. 2 perdas de pessoas bastante próximas em um mesmo ano, aquilo foi demais para ela, aparentemente. Então ela parou de sair com amigas, abandonou os hobbies. Todas as noites ficava lendo fóruns sobre doenças terminais e cardíacas até 2 ou 3 da manhã. Sempre que eu tentava conversar, ela implorava para eu levá-la para conhecer o mundo. No fim, eu meio que cedia aos pedidos dela. A vida também vinha sendo cansativa para mim. Foram muitos anos de esforço constante, e quando achei que poderia relaxar um pouco, vieram a ansiedade e os problemas mentais dela. Comecei a sentir um cansaço que nunca havia sentido. Então, quando nosso filho mais novo saiu de casa para a faculdade, começamos a planejar uma vida nômade. Não tínhamos mais grandes responsabilidades, os filhos eram independentes. O plano era viajar até o dinheiro acabar. Mas antes, precisávamos resolver muita coisa, quitar dívidas, cartões, vender a casa e os carros, pagar as hipotecas e deixar um plano de retorno caso quiséssemos voltar à rotina normal. Decidimos passar aquele ano organizando tudo, para não termos problemas depois. Ainda não sabíamos o que faríamos quando o dinheiro terminasse, a ideia era que as viagens nos dessem clareza sobre o que fazer com o resto da vida. Enquanto eu deixava tudo pronto, certa noite cheguei do trabalho e ela simplesmente havia sumido. Entrei em casa e senti algo estranho. As portas estavam abertas, as coisas fora do lugar. Entrei em pânico achando que tinham arrombado. Corri até o quarto, o armário estava entreaberto. Metade das roupas tinha sumido. Ia ligar para a polícia quando percebi que só o lado dela estava vazio. O meu estava intacto. A mochila dela também não estava. Pensei que tivesse saído às pressas, mas por que não me avisou? Peguei o celular achando que tivesse perdido alguma mensagem, e nada. Fui até a cozinha e encontrei um bilhete dobrado sobre o balcão. Dizia que havia pedido demissão, pegado parte das economias e decidido viajar para se encontrar e ver o mundo antes que fosse tarde. Terminava com, talvez eu volte em 1 ano, talvez antes. Não sei ainda. Congelei. Não podia acreditar que ela tinha ido embora sem conversar comigo. Tentei ligar, caiu direto na caixa postal. Revirei as últimas conversas na cabeça, mas nada indicava que ela planejava isso. Até naquela manhã, ela parecia normal. Que idiota fui. Acreditei por um tempo que tivesse sido sequestrada ou estivesse em perigo. Verifiquei a câmera da porta e nada de invasão. Lá estava ela, andando feliz com uma mochila nas costas. Tinha desligado o rastreador de localização, então não pude segui-la.
Olhei as contas bancárias. Ela havia sacado parte das economias, metade, na verdade. O dinheiro que guardávamos para compromissos importantes. Nossa vida financeira era confusa. Apesar dos salários entrarem em contas separadas, transferíamos quase tudo para as conjuntas. Tínhamos várias, uma para despesas da casa, outra para hipoteca, outra para investimentos, outra para emergências e aposentadoria, e uma última para o plano B, caso quiséssemos montar um negócio quando voltássemos. As 3 primeiras estavam quase zeradas, pois o dinheiro entrava e saía rapidamente com as contas e os investimentos. Ela retirou mais da metade das 2 últimas, as de poupança e plano B, transferiu o restante para a minha conta pessoal e imediatamente liguei para um advogado. Ele sugeriu esperar uma semana, caso ela voltasse, já que nossos bens estavam todos misturados e o processo seria caro e demorado. Eu ainda tinha esperança de que ela percebesse o erro e voltasse. Demorei dias para processar a traição. Não queria acreditar. Até que, poucos dias depois, vi a prova no Instagram em ela sorrindo diante de uma cachoeira em Bali, adiante, com a legenda, iniciando minha jornada de cura. Grata pelo apoio do meu marido por me deixar explorar quem eu sou. Fiquei boquiaberto. Deixei pra lá. Ela nem sequer tinha pedido, e os comentários eram todos de elogios. Você é tão corajosa, você merece isso, boa, garota. Ninguém se importava com o fato de que ela havia esvaziado nossas economias. Ninguém sabia que eu estava sentado em casa, pensando em como pagaria a hipoteca sozinho sem perder o controle. 3 hipotecas. A casa. O carro dela. Meu carro. Cheguei a considerar não pagar mais o carro dela e deixar que fosse retomado pelo banco. Mas o financiamento estava em meu nome. Eu havia pago a entrada. Não podia arruinar meu crédito só para me vingar. As contas da casa permaneceriam as mesmas, com ou sem ela. Ou seja, eu teria que arcar com o dobro das despesas com apenas uma renda. Eu já estava à beira de um esgotamento, e com isso tudo parecia uma montanha impossível de escalar. Mas eu faria o que fosse preciso, abrir novos cartões, cortar gastos e recomeçar. É patético. Ela tomando coquetéis na praia enquanto eu trabalho 50 horas por semana para manter tudo funcionando. Que bruxa. Atualização 1. Obrigado a todos pelo apoio. Vou tentar responder as perguntas do primeiro post. Vocês têm razão, ela demonstrou ter se tornado uma pessoa mimada, desequilibrada e traidora. Não foi capaz nem de esperar um ano e planejar tudo direito, mesmo após eu ter cedido aos pedidos dela e ter aceito fazer o que ela queria. Mesmo assim, ela ainda escolheu o caminho mais fácil, e jogou tudo em cima de mim e fugiu. Sabia que eu arcaria com tudo, assim ela poderia voltar quando quisesse sem se preocupar com a poupança vazia. Essa constatação não foi fácil. Não é simples acreditar que a pessoa com quem passei mais da metade da minha vida me traiu. Durante o primeiro mês, eu ainda alimentava a esperança de que ela voltasse. Sempre que a campainha tocava ou um carro parava na garagem, eu desejava que fosse ela. Com o tempo, a esperança foi acabando de vez, e a realidade se impôs. Ela estava ocupada, se explorando e postando nas redes sociais. Certa vez publicou uma foto em um spa, e quando procurei o lugar no Google, encontrei várias avaliações mencionando atividades duvidosas daquele local. Vi que lá eles ofereciam massagens masculinas e femininas com final feliz, ou seja, serviços íntimos depois da massagem. Seria ingenuidade minha acreditar que ela recebia uma massagem sem roupa de um homem e manteria os seus limites intactos, ou que ela iria a festas e clubes noturnos sem se envolver com ninguém. Foi difícil ver tudo isso e não enlouquecer. Pensei em bloqueá-la, mas meu advogado recomendou que não fizesse isso. Disse que manter um canal de comunicação poderia ser útil no acordo do divórcio. O que me manteve firme foi montar minha defesa e ter meus filhos por perto. Quando viram o primeiro post dela, entraram em contato imediatamente, chocados com o que a mãe havia feito. Contei a eles que estava pedindo o divórcio. Ela fala com nossa filha mais velha, mas não comigo. Também não liguei mais depois do primeiro dia, quando nossa filha contou sobre o divórcio. Elisa não levou a sério. Disse que resolveria tudo quando voltasse. Tinha certeza de que eu a aceitaria de volta. Avisei os outros familiares dela, irmãos, tios, tias e amigos, que ela havia me abandonado. Não foi algo mútuo. Essa história de cura espiritual no Instagram era uma grande mentira. A melhor amiga dela depois entrou em contato comigo, por também ter achado a atitude dela errada, e confirmou ainda mais as minhas suspeitas. Em certo ponto da conversa ela me disse, espero que você saiba que ela está te traindo. Então eu perguntei como podia ter tanta certeza, apenas para deixá-la me dar mais informações. Então ela me contou que, certa tarde, Elisa fez uma videochamada mostrando a praia onde estava, deitada de topless no meio da areia, quando um homem surgiu de repente, lhe deu um agarrão e a beijou. Ela desligou imediatamente e logo depois mandou uma mensagem dizendo que tinha sido apenas um desconhecido que a confundiu com a namorada dele. Respondi que não era tolo a ponto de acreditar que ela estava se encontrando enquanto permanecia fiel ao casamento.
Durante todo esse tempo, mantive contato com meu advogado. Ele disse que ela teria que devolver o dinheiro que havia retirado, ou que isso seria incluído na divisão de bens, o que me deu algum alívio. Depois de 30 anos de casamento, não é simples separar tudo. Alguns sugeriram que eu vendesse a casa, mas isso não é possível, o nome dela está no documento. É mais barato continuar pagando a hipoteca do que conseguir um juiz que autorize a venda de um bem conjunto. Por enquanto, prefiro esperar. Alugar e mudar para um lugar menor também não é barato. Preciso resolver muitas coisas antes e as coisas dos meus filhos ainda estão aqui. Teria que colocá-las em um depósito, o que seria outro custo. Não quero lidar com isso agora. Hipoteca, aluguel de outro lugar, depósito, transporte, tudo caro demais. Alguém sugeriu que eu a rastreasse para entregar os papéis do divórcio, mas localizá-la seria difícil. Além disso, não quero ser um cachorro correndo atrás dela. Então escolhi esperar. Minha filha me informou que Elisa pretende vir no Natal, talvez só visitar, talvez para ficar. Pretendo entregar os papéis pessoalmente, fazê-la concordar com os termos e encerrar o caso. Seria a opção mais barata. Se ela não concordar, o processo ficará caro e complicado. Mas agora estou em uma situação melhor do que há 4 meses. Tanto mentalmente quanto financeiramente. Isso porque eu sentei com meu consultor financeiro e fiz as contas. O dinheiro que terei ao vender a casa cobrirá todas as dívidas, honorários advocatícios e custos do divórcio. Além disso, com relação a ela, é óbvio que ao final do divórcio ela terá que aceitar um padrão de vida menor quando voltar para a realidade, mas isso já não será problema meu. Do jeito que ela aparenta estar torrando dinheiro com massagens, praias e retiros espirituais, aposto que vai acabar com tudo em poucos meses. Mas, novamente, isso já não me diz respeito. Agora que estou financeiramente estável, percebo que a minha situação não é tão ruim quanto parecia. Por isso que é sempre bom, diante de uma situação nova ruim, pararmos um pouco, limparmos a mente, e tirarmos um tempo para refletirmos com calma sobre tudo. Isso sempre trará uma clareza maior à mente. E na verdade, agora eu sinto quanto é libertador ter a casa só para mim. Percebi que meu esgotamento não vinha do trabalho, mas sim, vinha de lidar com a ansiedade, as cobranças e o estado mental dela o tempo todo. A atualização 2. Ela voltou como se nada tivesse acontecido. Nunca pensei que haveria novamente tão cedo. Aconteceu uma semana antes do Dia de Ação de Graças. Eu estava no trabalho, no meio de uma reunião, quando o celular começou a vibrar. Olhei para a tela e, por um segundo, meu cérebro nem processou o nome que aparecia. Elisa. Congelei. Meu coração realmente pulou uma batida. Depois de 10 meses de silêncio, parecia irreal, como se um fantasma estivesse me ligando de outro mundo. Saí da sala para atender. A primeira coisa que ouvi não foi um "Oi" ou "Como você está?". Foi a voz dela, irritada, em por que minhas chaves não abrem mais a porta. Demorei um instante antes de responder calmamente, porque troquei as fechaduras. Ela ficou em silêncio, depois respondeu com um tom ferido, você trocou as fechaduras? Eu sou sua esposa. Meu advogado já tinha me alertado para evitar qualquer confronto emocional. Então, com um tom neutro, disse, e não posso deixá-la entrar na casa enquanto eu estiver fora. Ela respondeu que tinha voltado, que queria conversar e resolver tudo. Falei que voltaria no horário de sempre e desliguei. Minhas mãos tremiam. Não sabia se era raiva, incredulidade ou ambos. No caminho para casa, parei no escritório do advogado e peguei os papéis. Estava tudo finalizado, só faltava a assinatura dela. Eu não queria prolongar mais. Quando estacionei em casa, lá estava ela, parada na varanda da frente, com aquele brilho que as pessoas têm depois de meses nas praias fazendo yoga e fingindo que estão se curando. Pele bronzeada, novo corte de cabelo, malas de grife ao lado. Ninguém diria que ela tinha abandonado o marido e torrado as economias. Tentou sorrir. Você trocou as fechaduras sem me avisar. Entreguei o envelope com os papéis. Ela não pareceu surpresa, provavelmente já sabia, porque nossa filha havia contado. Ficou olhando por um momento, meio irritada, e perguntou, podemos conversar, por favor? Podemos consertar isso. Respondi, e isto é definitivo. É melhor para nós dois que concordemos nos termos. Abri a porta e deixei que ela entrasse. Disse, pode pegar suas coisas, mas seja rápida. Minha namorada vem passar a noite. Ela me olhou em choque. Não reagi, nem expliquei. Depois de me deixar com dívidas e caos, ela não merecia explicação alguma. Segurou meu braço e implorou, podemos conversar, por favor? Respondi, claro. E ativei o gravador de áudio no celular. Ela surtou, o que você está fazendo? Por que está gravando? Isso é uma conversa pessoal entre marido e mulher. Eu apenas respondi, chama-se profissionalismo. Estamos em processo de divórcio.
Quero que meus advogados estejam cientes de tudo o que for dito. Ela começou a chorar, dizendo que estava arrependida, que estava perdida, que a viagem tinha sido transformadora e que finalmente entendia quem era. Não perguntei se ela havia traído. Já não importava. Com ou sem traição, eu estava me divorciando. Mas ela mesma fez questão de dizer que não tinha traído, que tudo que eu vira ou ouvirá era um mal-entendido, que as mensagens eram sobre limpeza de chakras, parte da cura espiritual que ela estava fazendo. Para quem não sabe, isso significa intimidade paga. Você pode chamar do que quiser para aliviar a culpa, mas as coisas são o que elas são. Jovens massagistas te dando momentos íntimos e fingindo que isso se trata de espiritualidade, isso não passa de besteira. A realidade é que isso é uma espécie de relação íntima. É traição. E não tem absolutamente nada de religioso nisso. Ela tentou se justificar com lógica e até com explicações científicas, mas eu não estava ouvindo. Apenas mexia no meu iPad enquanto ela falava. Então ela se tocou, enxugou as lágrimas, e de repente, ficou calma. Muito calma. E me disse suavemente: tudo bem, se é isso que você quer. Foi aí que meu instinto acendeu, pois ela nunca desistia tão fácil. Então perguntei: quanto dinheiro ainda te resta? Ela desviou o olhar, hesitou e murmurou: acho que dá para me manter por uns 2 meses. Senti o estômago despencar. Aquele dinheiro deveria durar de 3 a 4 anos. O dinheiro que ela tirou das nossas economias, fruto de metade da minha vida de trabalho, tinha acabado em 10 meses. Nem me dei ao trabalho de perguntar onde gastou. Eu já sabia. Viver na balbúrdia, curtição e na safadeza nunca é barato. E sempre cobra um preço. Então ela concordou com os termos do divórcio e disse que contrataria um advogado para revisar antes de assinar. Nesse momento eu percebi que ela não fazia isso por arrependimento ou desejo de simplificar as coisas para mim, mas sim porque agora ela estava em um estado de necessidade, ela precisava do acordo para ter algo mais próximo de alguma segurança financeira logo. Por fim, quando perguntou se podia ficar para o dia de ação de graças ou o Natal, respondi que não. Ela ficou chocada, como se esperasse que eu derretesse ao ver suas lágrimas. Mas não aconteceu. Eu disse que ela poderia vir buscar suas coisas depois, com aviso prévio, mas que não pisaria mais naquela casa. Esperava que ela reagisse, mas ela não reagiu. Ficou surpresa ao perceber que eu já tinha seguido em frente. Não disse nada, mas percebi. Depois ela contou à nossa filha que eu não demonstrei emoção alguma ao vê-la. Que esperava me ver furioso, questionando por que ela tinha ido embora, querendo uma discussão. Mas minha frieza e indiferença a desestabilizaram. No dia de ação de graças, todos os filhos, menos o mais novo, vieram me visitar. Trouxeram comida pronta e tivemos bons momentos juntos. Ela passou o feriado na casa da irmã, sozinha, sem os filhos. Ela os convidou, mas nenhum apareceu para vê-la. Não considero isso uma vitória. Eu sabia que, cedo ou tarde, os filhos perceberiam tudo. Eu fui um pai presente e conheço bem a personalidade deles, e tinha uma ideia de como eles reagiriam diante da verdade, e isso é o mais saudável. Nunca quis que eles tomassem partido nessa história, mas ter a certeza de que eles entenderam no fundo foi bom. E antes que perguntem, sim, estou saindo com alguém. Ainda não é uma namorada, pois aquilo que eu disse foi só uma mentirinha branca para espantar minha futura ex-esposa da casa. Passei a maior parte do feriado sozinho, cozinhando para mim mesmo, tomando uma garrafa de uísque e assistindo A Felicidade Não Se Compra na TV, além de algumas séries aleatórias. O divórcio ainda não foi finalizado, mas já concordamos em vender a casa e dividir tudo. O dinheiro com o qual ela fugiu será considerado a parte dela nos bens. Ela também terá que pagar metade do que gastei com hipotecas e contas durante a sua ausência. Ela concordou que isso seria deduzido de sua parte. Ela também colocou o carro à venda para levantar algum dinheiro extra. Conseguir que ela aceitasse tudo não foi tão fácil quanto estou falando aqui, no início. Ela resistiu bastante. Mas cada audiência judicial com o advogado reduzia sua parte da poupança, e ela precisava de dinheiro. Então, novamente, a realidade começou a bater na porta dela. No fim, ela não teve escolha além de aceitar os termos e concordar em encerrar o caso logo. Depois de tudo, comparado ao que ela teria antes, sobrou bem pouco para ela. Já tinha torrado sua parte nas aventuras espirituais de 10 meses. Pelo que eu calculei, acho que o valor final mal daria para ela viver um ano direito, mesmo que ela economizasse. Mas isso é problema dela. E acho que é isso. Se algo grande acontecer, voltarei a atualizar, mas, do meu ponto de vista, a situação já está resolvida. Minha mente e meu futuro estão claros agora, e ela ficou totalmente no passado, junto com os problemas dela. Comentários sobre o relato. Ela não foi se encontrar. Ela fez as malas, saqueou as economias sem pedir autorização e foi curtir férias de luxo bancadas em boa parte pelo trabalho duro do OP.
Mesmo ele tendo concordado com a ideia maluca dela, ela nem quis saber de esperá-lo. Deixou ele para trás com os problemas e sem explicação alguma. Enquanto ele se preocupava com ela, ela estava cagando para ele. Ela roubou, viajou, traiu, e ainda esperava ser recebida de braços abertos quando decidisse voltar. E ainda voltou com uma das piores desculpas: não foi infidelidade, foi um trabalho energético. Mas que bom que ela voltou se sentindo renovada, pois agora ela iniciará uma nova jornada, estando velha, quebrada e sozinha. Já o Op se organizou, aprendeu a gostar da paz, e não terá mais que suportar as loucuras dela. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.